estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal, democrático. Aqui cada um vai dar a sua opinião que vai sair de dentro do coração. Não importa se é torcedor do time A, B ou C, o importante é levar até você aquela informação que a gente acha que está batendo direitinho na situação, principalmente do esporte. Hoje começaremos aqui com o professor. Comentarista, comentarista. Eu só queria te falar. Você lembra do Pantanal, quando tinha aquela novela lá daqueles dois, aquela dupla sertaneja? Então, foi por causa disso que. Sérgio Reis. Mas era. O nome artístico. Como é que era? Então, foi por causa disso. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde aí, quase boa noite, amigos da MN TV Net, a rede mundial de comunicação, e eu continuo falando, o futebol brasileiro precisa urgentemente de saber o que ele quer da vida, porque eu vi o jogo do Palmeiras com o Vitória e vi o jogo ontem do Atlético com o Vitória. O futebol brasileiro não pode mais conviver com essas dúvidas sobre a arbitragem, não pode de maneira alguma. Às vezes eu chego a pensar que as bets estão influenciando o futebol brasileiro, como as bebidas na época do Al Capone, a máfia na época do Al Capone se imiscuía nas lutas de boxe. Então o futebol brasileiro não pode entrar nessa seara, mas ao longo do programa a gente vai discutir isso aí. E eu estava falando aqui com o meu amigo presidente, boa tarde, isso estava me deixando tão sufocado. Boa tarde, doutor Wilmo, boa tarde, presidente. Eu estava falando aqui que se eu não acreditasse tanto nas pessoas, eu falaria que no jogo do Vitória e Palmeiras, aquele árbitro não podia ter feito aquilo. E ontem a Edna não poderia ter expulsado o jogador do Vitória. Aquilo é um absurdo. E você falou aí sobre aquelas lutas de boxe, né, e tal. Nós perdemos ontem um lutador, o Alan Puro Osso. Infarto, morreu aos 34 anos. Segundo notícia, teve um infarto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, meu feliz. Tudo bem, meu caro presidente, meu caro professor Bosco. Boa tarde a vocês, boa tarde aos internautas. Quase boa noite. Daqui a pouco estaremos na noite. Não é isso? Esse programa maravilhoso que eu venho para cá, cheio de alegria, ânimo, para a gente falar sobre futebol aqui. Concordo plenamente com o professor e João Paulo. Palmeiras perdeu, hein, João Paulo? Perdeu. Lá para o Atlético Paranaense, foi? Foi, né? Quem perdeu lá foi o Vitória. O Vitória. Não, mas o Palmeiras perdeu no fim de semana para quem? Não. Foi. Ganhou do Vitória no sábado. Tá bem? Então, um abraço a todos, a esse pessoal, os internautas aí que nos prestigia com a audiência maravilhosa nessa
coisinha aqui que dá show aí de muito mais do que outras coisas. Pois é, e tem gente já pedindo que tá pouco. Diz que é pra gente fazer o programa 3 vezes. Segunda, quinta e fechar a sexta com as possibilidades futuras. Faz isso com nós, não, né, meu? Vamos esperar o Gama ir para a terceira divisão aí. Se tudo der certo, a gente vai pelo menos 2 vezes. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. 3 é demais, né? Bom, começando o nosso programa, agora dentro daquilo que eu achei que poderia ter muitas dúvidas aí, não só você, meu amigo telespectador, mas nós também aqui. A Copa do Mundo já acabou. Acabou. Mas o negócio ainda está aí pegando. Foi mal digerido. Mal digerido. Jogadores aqui, olha aqui, ó, Paredes, o Almada, tem também ali o Molina e o Ayala, que estão enfrentando um problema sério aí Lá na Argentina, né? não só na Argentina, no comitê de disciplinar, está querendo Da FIFA. excluir eles de vez. Foi por causa da briga no final da Copa. Aquela briga depois que acabou o jogo lá. E a Argentina aí parece que estão querendo tirar ela da Copa de... Eu não me lembro de ter visto o Almada envolvido naquilo ali. Porque o Almada está num processo de negociação com o Flamengo. Inclusive o Flamengo, o poderoso lá, como é que chama? O Boto. Boto está lá para a Argentina para ver o problema do Almada lá, que não quer que seja leilão, não. Um grande jogador. Um grande jogador. E o negócio está esquisito aqui, porque não tem o Flamengo, né, inclusive, não quer. Almada aqui, ó, o Flamengo não está em leilão pelo Almada. Mas vocês acham que foi tão cruel mesmo aquele jogo contra a Espanha que desabou comentário, crítica ao presidente da FIFA, envolvimento lá dos Estados Unidos, parece que já tem não sei quantas entidades Federações da federações já não quer 80 federações da Europa. não quer mais já participar da Copa do Mundo. O trem foi esquisito, viu, professor? Pediram o impeachment do presidente. Olha, eu sou professor de educação física, graduado e pós-graduado pela UNB, sou graduado em educação física e pós-graduado em educação física escolar. Tenho um curso de formação em psicologia que eu queria ser psicólogo esportivo. Bom, dito isso... Não passou no teste? Não, eu queria fazer um estágio com o Tele Santana. E o Tele Santana morreu. Quando eu ia para São Paulo, ele teve isquemia cerebral. Aí foi complicado. Abortei o processo. Dito isso, mais importante do que ganhar é ter a cabeça fria na hora que você está perdendo. Porque qual é o lema do Barão de Coubertin? O importante é competir e não vencer. Se o importante fosse só vencer, não precisava de competição, né? Então, essa história aí da Argentina, eu achei, a semifinal eu já achei terrível. O árbitro deixou o pau comer contra a Inglaterra, que a Argentina, se não vira aquele jogo lá, era capaz deles quebrar umas 3 pernas dos ingleses. Então, aquilo ali já não foi um bom sinal. E eu, quando eu era universitário, e os times que participavam de salão, campeonato de futebol de campo, de futebol society,
eu levava sempre na brincadeira, né? Era Milionários, que todo mundo na época era quebrado. Então o nome do time era Milionários, para a gente aplacar um pouco o paupérrimo que a gente era. O outro time era Estudiantes, porque todo mundo era estudante, então eram Estudiantes. O outro time era Penharol e o outro time era Boca Júnior. Então, eu sou um defensor da latinidade, mas o que a Argentina fez foi muito feio, muito feio, e eu defendo uma punição séria, porque pior do que você levar o baile que a Argentina levou no jogo é apelar quando o jogo termina com criança na arquibancada, mãe, filha, filho de 10, 11, 12 anos vendo um espetáculo tétrico daquele. Então defendo a punição, e o jogador, mesmo se ele for de um alto nível técnico, geralmente jogador técnico não se move nessas confusões, isso é coisa de jogador caceteiro, tem que ser punido mesmo e afastado por um bom tempo, assim como aquele jogador que quebrou a perna do Gabriel Peck merece uma punição, independente de estar no Código Penal de Justiça Desportiva ou não, porque aquilo não se faz com um companheiro de profissão. Dito isso, a final da Copa do Mundo foi a pior final que eu já vi até hoje, porque tinha um time querendo jogar bola e o outro tentando impedir de todas as formas que se jogasse futebol. Doutor, inclusive com a vitória da Espanha, Não conteste. A Argentina parece que pegou aquela medalha de prata meio nem der bola para o presidente dos Estados Unidos. E foi, na realidade, doutor, a Copa que era para ser uma coisa linda, confraternização, todo mundo já esqueceu a Copa, só lembra dos problemas que tem. Doutor, como é que o senhor viu isso aí? O que isso aí vai repercutir, principalmente aí no futuro, na Copa de 2030? Newton, Eu estou perguntando isso porque, juridicamente, o senhor vê as possibilidades jurídicas dentro desse processo. Não, mas não. O meu pensamento é o seguinte: eu sou um pouco, como é que fala? Suspeito para falar sobre Copa, porque eu adoro a Copa do Mundo. Mas todo mundo adora, mas não pode ter essas coisas que aconteceram, né? Sou torcedor da Copa do Mundo. Do perdão do jogador americano até a final. E vejo algumas declarações de colegas nossos a favor e contra as 64 seleções já programadas para 2030. Eu continuo pensando que vai dar certo. Se não aparecer aí no final um argentino na vida, okay? Quantas partidas, professor e presidente, nós vimos maravilhosas nessa Copa? Quantas partidas? Cabo Verde, Haiti, Marrocos. Não, a Inglaterra foi jogando um futebol de primeira linha. A Inglaterra, os Estados Unidos, Holanda eliminada, você vê, Alemanha eliminada. Até a expulsão daquele jogador que era o artilheiro da Inglaterra, dos Estados Unidos, todo mundo estava achando o futebol dos Estados Unidos maravilhoso. Eu continuo torcendo. Vamos ter 64 equipes? Vamos. Se alguma federação europeia, asiática, da CONCACAF ou da América Latina não entender de querer
boicotar isso, e eu particularmente não acredito em boicote de seleção brasileira. De seleção brasileira não, de seleção de jogador, não é só brasileira. Eu não acredito. Sabe por quê, professor? Porque há interesse comercial, há interesse de que os jogadores sejam vistos no mundo, que podem serem depois negociados com altos salários, bons rendimentos para os clubes aos quais eles pertencem. Então, eu continuo acreditando. Acho que o que começou a manchar a Copa de 2026 foi, primeiro, aquela questão do cartão, da retirada do cartão vermelho de jogador americano, que o nosso Rafael Claus, na minha forma de ver, eu vi o jogo, não tem nada a ver com aquilo, e uma declaração depois de um presidente de um país como os Estados Unidos dizer que ele era do mal. Podem até alguns torcedores brasileiros não gostarem de Rafael Claus. Para mim é um dos melhores árbitros. É o melhor árbitro brasileiro. Para mim é um dos melhores. É o que interpreta melhor, é o que apita melhor. Não é cheio de coisinha para lá, para cá, mimimi, fala na hora que tem que falar, apita na hora que tem que apitar. Ok? Eu penso assim. Então, Newton, resumindo, para mim, até a expulsão do jogador americano, nós estamos vendo uma boa Copa, não é? A ausência da Itália, a eliminação da Alemanha, a eliminação da Holanda, a eliminação do Paraguai, a eliminação do Uruguai, precocemente. A eliminação dos Estados Unidos. Eliminação dos Estados incrível, Unidos. Que eu não sei se o senhor observou isso, doutor. Desculpa só interromper aqui. O melhor jogo da Bélgica foi contra os Estados Unidos por causa daquele negócio de perdoar o cartão. Então, eu continuo acreditando que, a menos que tenha um boicote coletivo de todas essas... Já tem 80. Então, mas são 80 o quê? Federações ou clubes? Federações. Newton, daqui até um ano antes da Copa, Já esquece. muita coisa vai mudar. Doutor. Certamente, muita coisa vai mudar. Então, olha, foi ruim no final? Foi. A Argentina não deveria ter feito aquilo, sujou o futebol argentino. É bem verdade que 20, 30 anos atrás, 15 anos atrás, a Argentina já mostrava essas unhas que ela mostrou no finalzinho do jogo com a Espanha. Depois ela deu uma trégua, com exceção de uns 2, 3 jogadores argentinos, que eu cito um, que sempre abriu a caixa de ferramenta e desceu a pancada, que é o Otamendi. E o Simeone? O Simeone era cadeixadado do avião. Mas ela deu uma trégua e passou a praticar um futebol bonito, futebol sem brigas, foi campeã em 2022 com esse futebol. Agora, por quê? Porque no final, o que a Espanha teria feito contra a seleção argentina para causar aquele alvoroço todo no final do jogo ali? Para quê? Nada. A Espanha jogou o futebol dela, por sinal, um excelente futebol, deu um baile no time da Argentina. Basta dizer que o Messi, o principal jogador da Argentina, ou sobre o qual todos os jogadores argentinos declaradamente jogam em função dele, ele pegou na bola aos 16 minutos do primeiro tempo. Foi a primeira vez que ele pegou na bola. Então, levar um baile e depois apelar ficou mais feio ainda, né? Foi a cereja do bolo. O Brasil bizarramente levou 7-1 no Mineirão e depois levou 3-0 no Estádio Nacional Mané Garrincha. Mas aí eu sou obrigado. E nem por isso... Não deu uma butinada.
Pois é, mas aí eu vou falar para o senhor o seguinte: o Brasil levou de 7-1, mas é pentacampeão, levou não sei o quanto, é pentacampeão. E nesse aí que eu acho que começou esse negócio de dúvidas sobre parcerias externas e tal, porque eu não acredito que o Brasil hoje, se fosse jogar seriamente, levaria 7-1. De jeito nenhum. Não leva. Não leva. E quanto o senhor citou aí que das 60 e tantas agremiações 64. Que vai aumentar aí, né? Eu até sou contra isso aí, eu não acho vantagem nenhuma. Então, já que vai fazer isso, faz uma Copa do Mundo de pontos corridos. Não pode. Um ano inteiro? Não. Quebraria todos os times. Não, mas então arrumaria uma outra. Como é que você vai pôr 64. em um mês? Não, mas agora foi. 45 dias. Pois então, o ponto corrido, tira uma semana, disputa todo mundo aquela semana. Eu continuo sendo a favor O que acontece do processo que está. O que acontece é que, por exemplo, o voleibol você joga todo dia, não tem problema. Você vê que essa Liga Mundial de Voleibol aí tem jogo todo dia, seleção feminina e masculina. Por quê? Porque não há o corpo a corpo. Futebol, basquete, handebol, se o cara não tiver um ou 2 dias de descanso, então. não, se não tiver 1 ou 2 ou 3 dias, atualmente é 72 horas entre um jogo e o outro. O atleta não aguenta. Então, você fazer uma Copa do Mundo com 64 times, no mínimo 2 vezes. Pois é, vai ser difícil. Vai quebrar os times também, você viu aí? Não é? Os times já ficaram aí um mês sem. Eu espero estar com uma saúde regular, porque quero ir a Buenos Aires e a Assunção, no Paraguai. Argentina, hein? A Assunção eu joguei lá no Defensores del Chaco. Quero ir no Uruguai, em Montevidéu, quero ir em Assunção, no Paraguai, e quero voltar a Buenos Aires, onde eu já fui 2 vezes. E o senhor não vai no Uruguai, não? Hã? No Uruguai, não? Vou, ué. Punta del Leste? No Uruguai, não. Meu filho morou 1 ano no Uruguai e disse que Punta del Leste é um paraíso. Pois é. Eu não conheço. Não conheço não. Bom, minha mulher conhece. Para fechar o negócio da Copa do Mundo, então, eu acho que foi realmente aí vergonhoso, né? Não precisava disso, porque ele foi um negócio de quem não sabe perder, né? Que estava achando que já estava favorável à vitória, tanto é que ficava aquele joguinho ali, só a Espanha impressionante. Interessante, né? O doutor fala sempre do netinho dele, e eu sempre torci para os meus filhos ser muito melhor do que eu, e tomara que meus netos sejam muito melhor do que meus filhos. E o time da Espanha novinho, cara, só menino. Aí, aquele 19, não é o Cubaci, não. O Cubaci. Cubaci, novinho. Não, o cara quase quebrou o Cubaci no meio, cara. Aquilo foi a maior ignorância que eu vi na Copa. Se aquela pernada pega, quebrava as 2 pernas do Cubaci. Aí, os meninos de 19, 18 anos, vai ver que eles olharam assim, pô, que exemplo esses caras estão dando, hein? Só uma pimenta aqui, a Leila. Que não é. Paulo, a Leila do vôlei? É a Leila do Palmeiras. Presidente do Palmeiras falou um negócio aqui, sobre a arbitragem, o Flamengo chorando alguma coisa aí, né? E ela pegou e falou lá, esqueceram daquela final lá, não sei o que tem. Como é que você Ô João Paulo, ô João Paulo, vocês gostam de arrumar encrenca, né? Aí o camarada aqui tá pensando aqui, o Palmeiras
Atenção, eu notei um negócio que o Palmeiras e Flamengo acham que só eles que são os bons do futebol Eu brasileiro. falei isso ontem. O técnico Abel Ferreira do Palmeiras, ele nunca perde. Uma hora é o bandeirinha, outra hora é o juiz, outra hora é o campo que não presta. Não é assim? Ainda falando de seleção, deixa eu só aproveitar e fazer essa observação aqui do Jairo, seu amigo. Ele tem, olha aqui o que ele escreveu aqui para o senhor, professor. Isso aqui é sobre o Gama, nós vamos deixar para falar daqui a pouco. Mas esse aqui, ele estava jogando uma pimenta aqui para nós, ó. O Jairo jogou uma pimenta. Concordam em demitir o Ancelotti e contratar o Renato Gaúcho? Não. Para o senhor, Não. para mim? Peraí, é para nós três. É uma pimenta que ele jogou aqui. Afasta de mim esse cálice. Não. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, meu filho. Nem 8, nem 80, menos. Eu fico pensando assim, o Renato Gaúcho foi um grande jogador. Eu, na época da seleção de 82, achei um absurdo o Tele cortar ele e o Leandro. Depois que eles foram cortados, que a gente ficou sabendo que eu já visitei a Toca da Raposa, e o Leandro, ele falou que eu tive a mesma impressão que o Leandro. A Toca da Raposa, o Leandro falou assim, a gente ficou lá um mês, aquilo parecia um cemitério. Aí o cara sai do Rio de Janeiro, ele e o Renato Gaúcho. Um mês no cemitério. Aí saíram, aí que deu 10 horas da noite que eles estavam na Savassi. O doutor conhece a Savassi? Tomando um Guaraná, que começou a chegar as meninas, e as meninas de Belo Horizonte. Savassi é um dos lugares que mais se bebe cerveja. Viu? E tem menina bonita. E as meninas começaram a chegar e o Leandro falou assim, não, Renato, eu não vou embora agora não. Aí o Renato conseguiu pular a cerca, mas o Leandro estava tão bêbado que não conseguia. Aí o Tele, tchau. Então, mas o Renato, até aí, para mim, era um grande jogador. Como técnico, sinceramente, ele é aquele cara que conversa, é aquele cara que articula, mas ele não é um bom técnico. Não, né? Doutor? Deixa o doutor falar. Fala aí, doutor. Flamengo e Palmeiras se acham os melhores times brasileiros? Aliás, não, é do Ancelotti. Disfarça, do Ancelotti. Você falou do Ancelotti? Ele está querendo demitir o Ancelotti e contratar o Renato Gaúcho. Não, quem falou isso? O Jairo aqui. O Jairo? Ele jogou essa pimenta para nós. Não, Jairo, afasta de mim esse cálice. Ei, não. Ô Jairo, eu vou ser sincero também. Não. Eu acho que não daria certo. Foi um bom técnico na Copa? Não foi. Só que nós precisamos considerar o seguinte, tem técnico de seleções da Copa de 2026 que estavam aí 8 anos, 10 anos, 16 anos, 6 anos. O Ancelotti, eu não estou defendendo o Ancelotti, eu só estou dizendo que ele teve um curto espaço de tempo, de 1 ano, para preparar a seleção. Mas ele nunca treinou uma seleção. Tá bom. Tem outros técnicos. O da Argentina nunca tinha treinado também. Ele só teve 2 anos para trabalhar na Argentina. Exatamente. Não é? Então, ainda continua. Dê um tempo ao italiano. Vejamos, vai começar agora em setembro já os amistosos da seleção brasileira de preparação. No ano que vem já começa já a disputa das eliminatórias e vamos aguardar. De repente, se chegar lá no meio 2 anos de eliminatórias e ele não apresentou um bom futebol, aí tudo bem. A CBF, a América vai ser um grande teste. A América, um grande teste. É o meu pensamento, O Luiz Marcos, lá de BH, a Copa do Brasil está muito disputada. Vocês acreditam que as competições nacional estão dando?
Você quer falar, doutor? Deixa o doutor falar primeiro, porque é? até agora eu só O falei Luiz primeiro. Marcos, lá de Belo Horizonte, ele está falou? perguntando se a gente acha que as competições nacionais estão mudando, estão melhorando, que a Copa do Brasil está mostrando aí, 0-0, é pegar, só a Edna, Como é o nome dele? Luiz. Luiz, só dizer o seguinte, a Copa do Brasil, com a quantidade 4 de milhões equipes, cada jogo. com a quantidade de equipes que começa jogando, e os times da Série A do Campeonato Brasileiro já entram já nessa fase das oitavas de final. Toda a vida, desde que eu me entendo e que a Copa do Brasil começou a ser disputada, ela sempre foi tida como o campeonato mais democrático, porque pega, eu não sei ainda como o Taquaral não foi disputar a Copa do Brasil. Mas o Wilmon, são times péssimos, ruins, mas entrou e tem alguns estão aí, tem uns aí já nas quartas de final, nas oitavas de final aí, no mata-mata, que tá dando trabalho, pô. Dando trabalho. O Gama uma vez não desclassificou o Vasco. Exatamente. O time lá do Pará não desclassificou o Vasco. Exatamente, sabe? Então, eu vejo que é um campeonato democrático, dá chance para muitos clubes que nós não conhecemos e, além disso, tem um item importantíssimo que é a questão financeira da premiação que cada equipe recebe, dependendo de até quando ela vai na classificação. De qualquer forma, ainda que sejam valores pequenos em relação ao orçamento das grandes equipes, vale a pena, porque pode reforçar o caixa, pode trazer jogadores melhores para uma outra disputa. Essa é a minha opinião. Para mim, a Copa do Brasil, os campeonatos nacionais que ele está falando, brasileiros, para mim, estão bem, para mim. Tanto o Campeonato Brasileiro, nas 4 edições, e a gente torcendo aí agora para que o Gama vá para a Série C, ele é o líder da competição, classificam-se 6 equipes e ele é o líder, está com 31 pontos, me parece, e vamos torcer para o Gama chegar na Série C do Brasileirão. A Copa do Brasil, eu acho um sucesso. Hoje eu fico pensando que o Santos, de repente, como empatou na Vila Belmiro sábado, joga hoje contra o Remo, e se brincar, se ele dormir de touca, ele vai ser eliminado. Sem o Neymar não vai. Junto, não, já ele fez ontem o leilão dele. Já foi. E pegou hoje o Falcon de 380 milhões de reais e foi para lá no avião dele. Então, tá. Aí alguém começa a criticar. Mas por que criticar? Tem cantor aí que tem 2. Eu passei outro dia numa pista, do lado de cá tem um campo de pouso, um mini aeroporto, onde o cantor sai e deixa o avião dentro lá. E do lado de cá, inauguraram agora, um pouquinho para frente, 1 quilômetro para frente em relação ao outro, na ligação de Goiânia para Bela Vista, está lá outro campo de pouso de outro cantor de futebol. Eu tenho um ponto de vista seguinte, Newton e o professor, tá bem? O Neymar ou outros jogadores, vamos citar aqui, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Branco, não sei mais quem, eles não tiveram nada de graça não, amigos, não tiveram nada de graça não. Construíram um patrimônio graças a um trabalho árduo desses jogadores. O esforço deles. Então, se o homem tem um Falcon, que me parece que cabe 12 ou 15 pessoas, que custou 380 milhões de reais, ele fez o que eu não sei o resultado, não sei quanto rendeu para o Instituto Neymar,
Eu não sei quanto rendeu, mas ele fez o leilão ontem à noite, hoje de manhã pegou. Foi o que eu ouvi na imprensa ontem à noite e hoje pela manhã. Já está de boa, né? Ele deve jogar hoje lá. Bom, da Maria Clara, lá de São Paulo, nós já respondemos. Flamengo e Palmeiras se acham os melhores do Brasil. Não, mas na verdade, Nilton, na verdade, são os dois. Eu não sei se o professor concorda. Tenha santa paciência. Na verdade, são os dois melhores times do futebol brasileiro. Concorda, professor Bruno? Não concordo, doutor. São os dois melhores da América Latina. Então, Agora, eu volto a falar. empatou lá 0-0 lá com a Chapecoense lá dentro. Eu volto a falar. Mas eu acho que, por exemplo, o jogo de ontem foi prejudicar demais o Vitória. E aí eu volto a falar do jogo do Palmeiras e do Vitória. Também foi prejudicado o Vitória. Eu não concordo com isso, o doutor Wilma. Deixa o jogo acontecer. Por que a arbitragem tem que interferir no resultado do jogo? Isso não vai levar o futebol brasileiro para lugar nenhum, cara. Entende? Deixa eu só jogar uma pimenta aqui. O Palmeiras e o Flamengo são os dois times mais beneficiados pela arbitragem que tem na América do Sul, cara. E isso tem que ser dito. O Abel não gosta? Não gosta. O Pape lá do Flamengo não gosta, o BAP lá do Flamengo não gosta, não gosta. Os flamenguistas não gostam, não gostam. Os palmeirenses não gostam, não gostam. Mas a verdade tem que ser dita. E essa interferência do VAR, quando é a favor do Flamengo e quando é a favor do Palmeiras, ele interfere toda hora. Quando é a favor de outro time, ele não interfere. Eu acho que o VAR veio prejudicar, não veio ajudar. Veio para ajudar os mais fortes. Olha aqui, essa aqui é para mim, ó, Juarez lá de BH. Nilton, cadê o Caio Jorge? Ainda está no Cruzeiro? Galo! Ô Jair, apagado, hein, Ô Jair, você sempre pega no meu pé, né, Jair? Você sempre pega no meu pé, né, Jair? É Galo! É Caio Jorge, todo jogador, o Juarez, todo jogador, aliás, Juarez não, Juarez mesmo, o Juarez, todo jogador tem aquela fase, né? Altos e baixos. Altos e baixos. Mas logo ele volta a marcar gol e tomara que seja contra o seu Atlético. Galo! Olha aqui, brincadeira, Juarez. Eu sei que... Continua assistindo a gente. Não, ele sempre manda. Perguntas dele aí. Eu tenho uma reclamação aí para falar para o Juarez. Vocês parem de mandar know-how obsoleto para o Fluminense, ó. Tem já Arana, Hulk e aquele Vitor, Igor, aquele quarto zagueiro lá que é horroroso. Aí o Fábio, né? E o Fábio? Não, o Fábio foi o Cruzeiro que mandou, né? O Fábio foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro, né? O Jairo, agora já é o Jairo aqui do DF, de novo. Essa aqui eu vou ter que ter pôr o óculos aqui para me ler, né? Boa tarde, Nilton e professor. Tá cheio de influências digitais nos jogos do Gama, ganhando dinheiro às custas do time e da torcida. Vocês acham que isso não é oportunismo? Cadê esses influencers na época do Weber? Só aparecem no bem bom. Lanço essa pergunta para vocês argumentarem aí na roda de bate-papo. Posso ir primeiro aqui? Pode. Não, pera. Presidente, não, peraí. Presidente manda. As prerrogativas do cara. Porque manda ganhar impeachment. Isso é prerrogativa de presidente. Dependendo da prerrogativa, ele ganha impeachment. Ô Jair, eu tenho dois pensamentos bem, 2 pontos. Primeiro, na época do Weber,
o time também, né, às vezes não estavam agradando. Não conseguiu nunca fazer um time. E outra coisa, na época do Weber, a comunicação digital hoje, que é a tecnologia digital, era mais precária. Então não tinha tantos, né? Hoje esses influencers faz vídeos, shorts aí para ganhar dinheiro no YouTube, porque hoje ganha. Então o interesse é muito mais do que anteriormente. O segundo ponto é que tudo aquilo que começa a aparecer desperta as oportunidades. Por exemplo, você dá um negócio aqui, eu estou aqui estou arrebentada aqui com a conta para pagar desse tanto, aí eu vou arrumando aqui, eu começo a ajeitar, o advogado aqui viu que eu estou arrumando, já vem liberar, porque sabe que vai sair alguma coisa dali. Assim é o time. Eu estou vendo que aquele time ali está crescendo. Você lembra do seu avô falar? A água só corre para o mar? É isso. E o ladrão só corre da polícia. Fala, doutor. Eu vou começar com o doutor sobre essa posição. Eu tenho um ponto de vista seguinte. E o que eu vou falar aqui, eu estou completando na semana que vem 78 anos. Então, fico preocupado. Há quem diga o seguinte: eu estou pouco me preocupando que alguém vai falar alguma coisa. Eu não. Eu gosto sempre de manter a minha linha de pensamento, de conduta. Não que eu seja um indivíduo absolutamente certo, não. Tem uma frase na Bíblia que diz: quem nunca cometeu pecado, atira a primeira pedra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um ponto de vista seguinte: quando as redes sociais chegaram, havia uma interrogação muito grande. E naquele momento nós tínhamos uma dúvida em relação aos efeitos das redes sociais. Veio para o bem como veio para o mal. E nós temos prova. O mundo tem prova disso. O mundo, não é o Brasil. Agora apareceu a inteligência artificial, que está me preocupando. Eu estou evitando de falar alguma coisa. Esse programa vai ao ar. E eu fico preocupado de alguém pegar a minha voz, a minha imagem e acabar do presidente, do professor, e começar a disseminar aí coisa que fizeram com atrizes aí de novelas. Tem que ser regularizado, né? Então, em relação a isso que ele está falando, é o seguinte: para mim, as pessoas que hoje são influenciadoras estão aproveitando de uma situação, professor, do momento que tudo se fala em influenciador e influenciadora. Agora, Influencers. Influencers, né? Agora, no passado não existia isso. Estão podres de rico aí, carro de alto valor, alta velocidade, matando, atropelando, matando, fazendo vídeos de coisa, mostrando dinheiro que ganha, inclusive com má fé, inclusive com a forma, ostentando tudo. Então, isso que ele está falando aí cai dentro desse exagero que eu estou falando. O que está acontecendo? Eles estão aproveitando de uma situação que está acontecendo no mundo. Positivamente. Positivamente. Se tem algum mal aí no meio, tem aquele mal que eu tinha uma preocupação 15 anos atrás com as redes sociais. Tá bem? Por quê? Era uma preocupação que eu tinha, como eu estou tendo preocupação agora com a inteligência artificial.
O senhor falou certinho, esse negócio de inteligência artificial, tem um amigo meu, que inclusive é da sua área, ele falou que hoje ele não preocupa mais em fazer todos aqueles estudos. Ele chega lá e fala, olha, eu quero um resultado para me apresentar, assim, 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 sai tudo pronto, até o lugarzinho dele assinar. A petição. Não faço isso. Ainda não fiz isso. Mas Ele faz. tem uma petição dentro do meu carro que era para trazer para cá para assinar, de 27 páginas. Pois é, dizer que em poucos segundos a gente entrega pronto. Nem pesquisei nada em inteligência artificial. Eu vivi até hoje com 40 anos de Eu advocacia sem pesquiso isso. sim quando dá um lapso na memória e eu quero concluir um texto, uma frase, aí eu pesquiso, porque aí encaminho. Então. Mas sobre os influencers lá do Gama, em primeiro lugar, eu sigo muito o que minha mãe, meu pai e alguns amigos mais velhos do que eu falavam. Se você não estiver matando, roubando, nem estuprando, cometendo estupro e fazendo tudo em benefício seu, em benefício da comunidade, em benefício daquilo que você está vendo, que é um ciclo positivo, virtuoso, tudo bem. Agora, o doutor entrou num ponto ali que às vezes eu penso que não é bom. Para que você ficar ostentando que tem ou que não tem? Concordo com o doutor sobre o Neymar, o Ronaldinho, tudo foi legal, o Jorge Weah. Se você pegar o Eto'o, se você pegar o Sadio Mané, todos eles hoje são importantíssimos nos países que eles viveram na África. O Eto'o faz hospital, o Jorge Weah, que ele é presidente da Libéria, construiu não sei quantas escolas e quantos hospitais, e o Sadio Mané, além de hospitais e escola, construiu um estádio na cidade onde ele saiu na África. Então, vamos lá. Por que eu critiquei a Argentina? Porque ninguém ganha e ninguém perde sozinho. O Neymar, parabéns por tudo que ele conseguiu. Ele conseguiu sozinho? Não. Ele dependeu da história do Santos, dependeu dos treinadores juvenis do Santos, dependeu de toda uma estrutura que já vem lá de trás, de quando o Pelé, Mengalvio, Zito, Coutinho e tantos outros transformaram aquela instituição que era um clube do interior no Santos, que é hoje um clube mundial. Então, quando eu vejo jogadores africanos fazer o que eles fazem e vejo jogadores brasileiros, eu fico pensando assim, meu Deus, será que isso é por causa de analfabetismo? Será que isso é por causa só de vaidade? E aí, eu não sou uma pessoa religiosa, mas aí é o que você leu o Eclesiastes, cara, você fala, para que isso? Enquanto algumas pessoas estão indo na África, e graças a Deus pararam disso, né? Aquele negócio de sumir criança no Brasil, na América do Sul, etc. E falar que era coisa de ET, não era coisa de ET. As crianças eram sequestradas e eram criadas lá na Europa. Enquanto tem pessoas criando crianças que não são pai biológico, nem mãe biológica, tem pessoas tentando. Então, é óbvio que eu sou favorável que o cara tire todo o proveito do esforço, do trabalho dele, mas ele não conseguiu isso sozinho, não. Então, aí é que eu fico pensando, os caras lá do Gama, hoje, eles estão se beneficiando do Gama, mas
eu acho que o futebol de Brasília, o futebol de interior e o futebol de várzea, de uma maneira geral, se todo mundo pudesse transmitir, era melhor para todo mundo. Através do que você falou, é por isso que está ficando difícil da gente trabalhar, porque isso vai fechando as portas, vai se tornando canais exclusivos. Muito fiscalizado. Fiscalizado, você não pode transmitir com imagem, dependendo, às vezes nem áudio você pode transmitir, né? E aí você vai ficando nessa aí, tipo que vai fechando as portas para você trabalhar de alguma maneira. Devia ser só mais uma ferramenta, né? Devia ser só mais uma ferramenta. Ô Jair, e aí é interessante eu terminar aquele pensamento meu, é o seguinte, eu não sei qual é a sua profissão, mas será que você também não aproveita de alguma coisinha por aí, não? Doutor? Eu particularmente acho que você não estando prejudicando um terceiro, que é o meu conceito de ética. Todo mundo quer ganhar, né, doutor? De uma maneira ou de outra. É o meu conceito de ética, né? Desde que você trabalhe honestamente. É o meu conceito de ética, né? Aquilo que você não quer para você não quer, não deveria querer para os outros, né? Aquilo que você faz sem prejudicar os outros, você também não vai querer que os outros te prejudiquem, né? Então é aquilo. Se cada um fizer as coisas pensando na comunidade, é melhor para todo mundo, né? Professor, vamos sair. Já está respondido, né? Eu acho que esse problema aí deles aproveitar, eles não estão aproveitando. Se você pensar por outro lado, eles estão divulgando dentro das possibilidades deles. Lógico, todo mundo quer ganhar, mas eles estão mais divulgando, porque você joga um vídeo lá, se você tem lá 1 milhão de pessoas que assistiram, quem foi o beneficiário? Os dois, a entidade que está, né, e o cara que está ganhando, né? Professor, eu queria só fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos nosso programa. Aquela mulher do futebol feminino aqui do Distrito Federal, eu acho que foi a primeira. A Ana, ela não está em atividade? Se a gente convidar, ela vem. Eu tenho que passar lá na casa dela, avisar bem antes, né? Aí ela vem. Assim. Eu queria convidar ela, Ana, para você vir aqui e falar desse futebol feminino aqui do Distrito Federal, que ainda está, né? Tem hora que vai bem, tem hora que vai, né? E uma pessoa me perguntou por que vocês não falam lá no programa de vocês do futebol feminino. Vamos falar se a Ana vir aqui, porque ela é a expert, foi a primeira. Olha, a Ana em 67 ela jogava bola com a gente, que era Dente de Leite. Em 67 eu tinha 13 anos e tinha 12. 68 eu fiz 13. Ela jogava com a gente já. Ela era muito boa de bola. Pois é. Então vamos convidar a Ana aí. Mais alguma coisa, doutor? Tem uma palhinha no finalzinho. Hoje tem Santos. Quero uma palhinha no final. Pode, já estamos terminando. O senhor é a palavra final. Vamos só dizer o seguinte, porque faz parte do mundo do esporte no Distrito Federal e no entorno. Nós divulgamos na sexta-feira, eu fiz algumas correções no edital. A ABCD lançou na sexta-feira o edital, divulgou na sexta-feira o edital para a realização das eleições para a diretoria e o conselho fiscal para o mandato no biênio 2026-2028. Então, aqueles que estiverem interessados, entrem no site da ABCD e estão lá uma portaria e um edital falando tudo a respeito das eleições. Eu
juntamente com... Eu sou o presidente da comissão, o Gilmar é integrante da comissão, é o relator, e o José Rodrigo, famoso Zezão, ok? Que José Rodrigo, que chama? José Ô, Rodrigo. Zezão, descobri seu nome. Ele também é integrante da comissão e temos a responsabilidade de fazermos a análise jurídico-legal das chapas que porventura venham a se inscrever para as eleições da da ABCD este ano. ABRAP, eu falei ABRAP porque é o órgão do fundo de pensão onde eu fiquei lá 11 anos, 12 anos, né? Doutor, tomara que dê duas chapas, porque quando tem a eleição e tem duas chapas, todo mundo é interessado em votar, porque quando você tem a concorrência, você fortalece a entidade. É verdade. Então, estamos aguardando. Eu sou lá, o presidente Renner entendeu, de eu como diretor jurídico da entidade, ser o presidente da comissão, e a votação será no dia 18 de agosto, às 5 horas da tarde. Já esse mês? É este mês. E quanto tempo tem para apresentar as chapas? Apresentar as chapas até próximo ao dia da eleição. Não tem definição? Não tem um dia assim de cabeça, eu não tenho não. E o edital não fala isso não, tá bem? Eu até acredito que vai ser reeleito aí o Renner, que vem fazendo um ótimo trabalho. Eu até chamei ele de formiguinha. Tudo que você pede, ele está ali disposto a te ajudar e a falar. Um cara novo, né? Tem muita energia, né? E só lembrando também o seguinte, que no dia da eleição, e aí o nosso presidente aqui, que é suplente do Conselho Fiscal, no dia da eleição, no dia 18, antes da votação, é bom esclarecer isso, será feita uma avaliação e votação da prestação de contas do biênio 2024-26, tá bem? E outra coisa... depois disso, aí sim é a votação para a escolha da chapa vencedora. E só lembrando que tem que ter a maioria até determinada hora, aí aquele horário o chamamento. O chamamento. Aí, a partir daquele momento ali, não deu aí com qualquer tanto de pessoa, né? Qualquer quórum. E se tiver, é bom lembrar isso, o professor Bosco levantou bem essa questão, porque tem que ser um processo democrático. Se caso não tenha nenhuma outra chapa concorrente, a votação será feita por aclamação, porque não tem sentido, é improdutivo, perde o objetivo, uma votação se tem só uma chapa. Okay? Então, na hipótese de termos só a nossa chapa de reeleição e não tiver uma outra, ela será feita por aclamação às 5 horas da tarde. Tá bom? Está dado aí o recado. As pessoas que quiserem, lá no edifício Arnaldo Villares, sexto andar, sala 603. E deem uma olhadinha no edital que está no site da ABCD. Lembrando que só podem votar e formar chapas aqueles que estiverem plenamente em dia com as condições de serem eleitos e votados. Votar e ser eleitos, tá bem? Certo. Isso significa dizer o seguinte, que tenham seus compromissos perante a ABCD plenamente regulares, em dia, sem punição, sem débito, sem nada, tá bom? É isso aí. Então, você tem a liberdade aí, às vezes de repente quer ser aí, formar uma chapa aí, né, para disputar aí
presidência e de demais cargos aí a diretoria e os demais cargos. da ABCD, esteja à vontade. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, presidente. E até a próxima. Obrigado ao internauta que nos prestigia com essa nossa audiência. E continue mandando para cá as perguntas, João Paulo. Ó, João Paulo não mandou nenhuma dessa semana, né? Não mandou não. Tá de férias. Mas eu quero continuar assistindo. O Palmeiras perdeu porque o Carlos Miguel levou quase um frango naquela bola chutada lá. Lembram-se disso? Sim. Pois é, foi naquele dia que eu estou me referindo. O Palmeiras perdeu 2-0. Para quem foi aquele resultado? A bola foi para o Atlético Mineiro. Não, Atlético Paranaense. Não, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. O gol foi daquele jogador que era do Flamengo. Sim, Vitor. Vitor Hugo. Vitor Hugo, que foi pro Santos, não se deu bem no Santos, foi para o nome Atlético. do grande escritor. Falou, gente. Até a próxima. Um abraço a todos. E você, Roy? Você é meu comandante, cara. Não pode faltar, não. Hoje ele vinha, mas dormiu de botina. Roy, um grande abraço. Um abraço, meu amigo Roy. Um grande abraço, comandante. E a você, meu amigo telespectador, o Tribuna do Esporte é para você interagir conosco. E sempre é uma festa quando nós recebemos aqui uma palavrinha sua. Vem com a gente é democrático, né? Nós somos democráticos aqui, estamos aqui para a nossa resenha semanal. Um abraço. Lembre-se sempre. Estava faltando a frase de... Lembre-se sempre, cola com nós que é sucesso. Achei que ia ser aquela frase. Não, vamos começar por parte. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Vamos encerrar por parte. Chama lá o Jack.